E o professor Antônio Delfim Neto, que normalmente participa às segundas-feiras, nesta semana participa hoje. Vamos começar falando, daqui a pouco, sobre o PIB também, mas sobre essa ameaça de aumento das taxas de importação do aço e do alumínio feitas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Que frente esse, hein? Que frente. E o presidente brasileiro acreditou, professor Delfim. Bom dia. Bom dia a você, Zé, bom dia à mesa, bom dia ao Brasil. Isso, na verdade, é uma coisa trágica para o Brasil. Bolsonaro se ajoelhou diante do Trump. Imaginou que o Trump é alguma coisa. O Trump é um psicopata com método. É disso que se trata. A acusação ao Brasil é de um ridículo mortal. Pela primeira vez no Brasil, depois de muitos anos, nós temos realmente um câmbio flutuante. Não, a taxa de juro interna real é muito parecida com a externa, mais o risco Brasil. Não há mais carry trade. Na verdade, os brasileiros estão dispensando as dívidas externas, porque a taxa eles podem obter crédito interno a taxas de juros melhores. Quer dizer, a afirmação é tão descabida. Aliás, ele é assessorado por um maluco chamado Navarro, que produziu toda essa confusão que está aí. É um economista de 8ª classe, se é que existe, se for a última, que se existe a 9ª, ele é da 9ª. Então, o que acontece? Nós estamos diante de um negócio ridículo. E também eu acho que não devo levar a sério nada disso. Ele fala uma coisa, fala outra, promete e não faz, faz e não promete. De forma que eu acho que era preciso realmente compreender que o Trump foi uma tragédia para o mundo e, na minha opinião, causou uma dissolução do mundo ocidental muito profunda. Ele vai ser lembrado como realmente tendo criado uma brecha vai ter um período pré-Trump e um período pós-Trump. Aliás, o pós-Trump é PT. Professor Delfim Neto, Thaís Heredia falando aqui. Bom dia para o senhor, tudo bem? Olha, acabou de sair aqui o resultado do PIB do terceiro trimestre, uma alta de 0,6%. Esse crescimento foi puxado pelos setores da indústria e também dos serviços. A agropecuária apresentou a maior expansão de 1,3%, a indústria cresceu 0,8% e os serviços com avanço de 0,4%. Com relação ao terceiro trimestre do ano passado, o PIB aumentou 1,2% e em 12 meses a alta é de 1%. Uma outra notícia interessante aqui é que o IBGE revisou o PIB de 2018 de 1,1% para 1,3%, ou seja, a economia do ano passado cresceu mais do que os resultados anteriores. Para o nosso ouvinte entender, é comum o IBGE fazer essas revisões, ele já vinha fazendo revisões para cima também dos trimestres anteriores, então está aí o resultado do PIB, veio acima da média dos economistas captados aí por várias entidades, que era de 0,4%. Qual que é a sua visão sobre esse resultado, professor? Eu acho que esses resultados são muito importantes. Primeiro, mostram que realmente o último ano do Temer foi melhor do que as pessoas imaginavam e com as pessoas que têm um pouco de entendimento da realidade sabiam que era melhor. Eu acho que o crescimento de 0,6 é bastante interessante. Mais interessante, Thaís, é o crescimento que entre o terceiro trimestre de 2019 e de 2018, que já está rodando a 1,2. E como todos reconhecem, você tem um processo de melhoria da situação, uma aceleração praticamente em todos os setores, pequena, mas existente. Eu acho o seguinte, que claramente, provavelmente, quando a gente comparar o quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2018, a economia brasileira vai estar rodando aí a 1,6, 1,7. Essa é a velocidade que interessa, porque essa não depende
da variação estacional. Então, eu acho que esses dados confirmam, na minha opinião, que você tem um processo realmente em marcha, lento, mas aparentemente seguro e que se acelera. Professor Delfim, bom dia. É o Pedro Campos. Bom Queria dia, saber Pedro. da inflação, porque assim, a gente fala do aço aqui, importante para o nosso ouvinte, questão aí do PIB e tal, mas o cara quer saber se vai aumentar o preço da carne ainda mais. O que o senhor tem para dizer para o nosso ouvinte a respeito dessa alta do preço da carne, hein, professor? A carne, na verdade, é sempre fraca, né? Mas no caso aí, ela é muito forte. Houve um aumento da demanda chinesa praticamente imprevisível, seria previsível, porque está estudando o assunto das dificuldades que a economia chinesa está passando com a grave febre ou crise no setor de suínos. Ele vai se acomodar. Como nós estamos na entre-safra, é muito difícil expandir rapidamente a oferta. Mas eu acho que esse negócio é assim mesmo. Esta melhoria dos preços vai estimular a aceleração da preparação do próximo ciclo da pecuária, vai aumentar a oferta e os preços vão se estabilizar, como sempre acontece quando você deixa o mercado funcionar. Agora, não há como você controlar uma coisa como essa. Seria um grave equívoco começar a pôr a mão em preço, Pedro. Nós já aprendemos isso. Nós já tentamos pegar boi no pasto com helicóptero. De forma que o Brasil tem uma enorme experiência no campo dos erros da pecuária. Agora, a gente suporta isso aqui, professor? Vai ter de suportar o público, o consumidor brasileiro vai ter de suportar essa alta, porque eu estava lendo aqui agora uma reportagem, a expectativa é de que a China demore de 4 a 5 anos para se recuperar do que aconteceu por lá. Então a demanda vai continuar alta. Mas a nossa oferta é que vai crescer. Você está dando mais taxa de retorno para o setor. Esse setor, ele está hoje, entre safra. A próxima safra, que agora começa daqui 2 ou 3 meses, você vai ter um aumento um aumento importante da oferta. Você vai mobilizar ainda mais esse setor. De forma que é assim mesmo, as coisas se corrigem pelo funcionamento do sistema de preços. Não tem solução. Imagina se eu quiser fazer agora um tabelamento. Você faz o tabelamento, não tem oferta, o que vai acontecer? Vai aparecer um mercado negro. Nós já devíamos ter aprendido, neste mundo não existe truque para superar esses desarranjos, digamos, que são inesperados, porque não foram previstos, que se tivessem sido previstos não aconteceriam, porque a oferta teria crescido antes, de forma que é preciso compreender isso. E mais do que isso, não vamos também exagerar o efeito disso sobre o nível do preço médio, vai ser relativamente pequeno. É verdade que no caso, quando você faz uma pressão sobre a carne suína, as outras carnes vêm atrás, quer dizer, provavelmente você vai ter uma pequena reação na carne de frango, na carne de suínos, e também aí você vai encontrar daqui 30, 60 dias um aumento da oferta. Agora, professor Delfim Neto, aqui é o Zaidan que está falando. Fala, Zaidan. Tudo bem? O senhor citou aí os bois caçados desde helicópteros, né? A famigerada lei delegada número 4, aquela demagogia toda do plano cruzado, que provocou ágio, provocou o mercado paralelo, enfim. Provocou uma desgraça nacional. Uma desgraça nacional e pagamos algum preço até hoje. Estamos pagando o preço até hoje, você tem toda a razão. Exatamente. A Constituição de 88 é filha do falso sucesso. Exato. Do plano de estabilização. Inclusive aquela vitória estrondorosa do PMDB em 80, é claro. Né? É isso filha mesmo. do plano cruzado, né? Depois veio a conta. Agora, é aquela história, há 2 leis aí que ainda não conseguiram revogar, da gravidade, da oferta e da procura, né? Que são muito parecidas, viu? Porque
Na verdade, são deformações do espaço. Se a gente pudesse prever, mas era o sonho dos economistas, quer dizer, que a gente podia, na verdade, prever. As economias soviéticas, todas as tentativas de construção de socialismo, deram com as burros na água, porque lá, depois de algum tempo, isso não era um acidente. Isso era a consequência natural dos erros. De forma que eu acho o seguinte, é claro que isso incomoda muito, assustou as pessoas, porque você tem um controle de inflação como nunca tivemos, mas eu acho o seguinte, Zaidan, a gente não deve imaginar que tem uma alternativa mais fácil para isso. Se a gente cair nesse conto da Vigário, realmente cada intervenção provoca mais 2 intervenções. Professor, hoje foram divulgados os dados do PISA 2018, 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos do que o básico de matemática. Nós temos uma década perdida, eu professor. acho que num país em que o Paulo Freire é um grande pedagogo, talvez não devesse ser surpresa. E o que fazer para a gente ganhar rapidez na evolução na verdade, eu das acho que nossas crianças e jovens? Já ganhamos na qualidade, no volume, temos que ganhar na qualidade. Eu acho que isso passa basicamente por uma melhor administração da educação e uma maior preparação dos professores. E a escola depende do diretor. É incrível isso, mas é verdade. As boas escolas brasileiras é que têm bons diretores. Quando você faz a escolha política, ou por acaso, ou por votação de aluno, você pode ter certeza que vai destruir tudo. Então, professor, até segunda-feira que vem. Até segunda, se Deus quiser.